Boa noite a todos, amigos. Aqui nós estamos numa diferença de tempo assim significativa, mas é uma alegria estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão relevante como mente e adoecimento. A nossa mente tem um aspecto extremamente importante que nós podemos levar em consideração. Próximo a Kemi. A nossa mente é tal qual a nascente de um rio. Por que isso é importante que nós tenhamos essa ideia? Porque quando olhamos a nascente de um rio, nós enxergamos que ele começa pequenininho e começa com uma pequena queda e isso vai aumentando, aumentando, aumentando e ele vai seguindo seu curso, ganhando volume, ganhando vazão e elas, na verdade, elas não são, por exemplo, como, como elas são, aliás, como as ideias. E as ideias, elas se transformam em, de uma certa forma, o que acontece com as nossas ideias? É algo mágico, é algo onde nós temos a inspiração, onde, por exemplo, vai sendo permitido que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir. Ideia é a coisa mais cara que nós temos na nossa vida. Então, quando nós permitimos que essas ideias possam exatamente, através da nossa vontade, serem colocadas em práticas, nós vamos verificar que nós estamos caminhando cada vez mais, ganhando volume, ganhando até um dia atingirmos, por exemplo, o mar, como é o caso do rio. O rio, ao chegar, chega até o mar. De sorte, por exemplo, que nosso estado emocional ele tem uma influência assim muito grande na nossa saúde. Próximo, por favor. Até porque quando nós comparamos, quando nós comparamos e damos uma caminhada gradativa, nós vamos verificar que, dentro do possível, nós vamos entender que nosso estado emocional ele influencia a nossa saúde, a nossa disposição física. E nesse slide que nós observamos, o que que nós encontramos? Nós encontramos como se fosse como as três casas mentais conforme André Luiz nos traz, e conforme André Luiz nos traz, nos mostra significativamente que nós temos uma casa mental inferior, nós temos uma casa mental média, nós temos uma casa mental superior, onde nosso processo evolutivo, nós encontramos os nossos instintos que vão evoluindo até que nós possamos ter as nossas emoções e os nossos sentimentos. E com isso, né, no processo evolutivo, quando alcançamos um nível superior, a razão suficiente. Então, é um processo evolutivo. E isso interfere, evidentemente, através do nosso estado emocional. Isso interfere na nossa caminhada. Então, o que nós sentimos e o que nós pensamos vai influenciar em todo o nosso organismo, influencia no nosso metabolismo e vai influenciar em cada célula, porque cada célula responde gradativamente, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são responsáveis exatamente pelas nossas emoções. As nossas emoções são responsáveis pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são responsáveis pelas nossas atitudes. Então, de repente, diante disso tudo, e nós somos o que nós sentimos,
diante disso tudo, nós vamos estar promovendo saúde ou doença, nós vamos estar promovendo equilíbrio ou desarmonia, que esse é exatamente o termo que nós podemos encontrar. O que é que representa saúde? Saúde representa bem-estar. Bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. O que é que representa a doença? O desequilíbrio, essa desarmonia do ponto de vista espiritual, é quando nós fugimos eh, da caminhada que nos foi proposta pelo Criador, ou seja, um caminho reto, digno, de sorte, por exemplo, que possamos cumprir exatamente as leis divinas, que são leis imutáveis, das quais nós vamos um dia atingir como espíritos, produtos do pensamento divino. Nós vamos atingir exatamente a a plenitude, ou seja, a perfeição, mas não a perfeição absoluta, uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. Próximo, de sorte, por exemplo, que nós precisamos entender qual é a nossa estrutura física real, qual é a nossa estrutura, nós somos trinitários, ou seja, nós somos espírito, temos um corpo e temos um intermediário entre o espírito e o corpo, que é exatamente o perispírito. E Allan Kardec, que nos trouxe exatamente essa base da doutrina espírita, ou seja, essa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, que nos traz exatamente um entendimento mais amplo. O homem nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. Mas o que é isso? É o corpo como espírito, como produto do pensamento divino e como definição, na verdade, o espírito é exatamente a estrutura, a parte inteligente do ser. Então, o espírito é um ser em desenvolvimento. O espírito, ele se projeta exatamente na consciência. De sorte, por exemplo, que nessa caminhada, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que nós não conseguimos ter um desenvolvimento completo até a plenitude em uma única existência. Então, estamos vivendo as mais diversas existências, que faz parte de um dos princípios básicos, de um dos princípios de evolução, que faz parte de uma oportunidade que nós recebemos através da misericórdia divina, através da bondade divina e através da justiça divina, para que nós possamos crescer a cada oportunidade em que nós possamos viver. Então, o espírito representa um importante papel na transmissão de energias curadoras, porque nós estamos produzindo energia, nós somos uma usina produtora de energia e somos uma usina captadora de energia. Então, nós estamos produzindo energia e essas energias modificam exatamente o nosso metabolismo, como nós verificamos. Se nós temos, próximo, por favor, se nós temos pensamentos que geram emoções, que geram sentimentos, que geram atitudes, se nós temos pensamentos positivos, na verdade, nós vamos estar harmonizados, equilibrados. E é a nossa mente exatamente que é extracerebral, mas é a nossa mente que vai trazendo as informações para o nosso cérebro, mas é exatamente o nosso sentimento que promove as atitudes que nós vamos ter. E nós necessitamos de quê? Da vontade. E a vontade nada mais é do que uma das maiores potencialidades da nossa alma.
Nós podemos verificar isso. Quem traz isso? Leon Denis. Leon Denis, esse grande, por exemplo, estudioso da doutrina espírita, nos traz a vontade como a maior potência da nossa alma. E nós nascemos com potencialidades, e essas potencialidades irão se manifestar em alguma época, em algum momento, de alguma forma. De sorte, por exemplo, próximo, de sorte que essas emoções, elas nos levando a toda essa ação, toda essa estrutura, nos permite ampliar a nossa visão, sairmos de uma visão horizontal, onde nós temos limitações, para termos uma visão do universo, para termos uma visão da grandiosidade do universo no qual estamos inseridos. E, de repente, entendermos exatamente que o nosso pensamento, que a nossa palavra, uma palavra amiga, diferente de uma palavra agressiva, que o nosso ato em benefício ao outro, estendendo a mão, colocando, por exemplo, o seu ombro à disposição, colocando o seu ouvido à disposição, enxergando o próximo como nós devemos realmente enxergar o próximo como alguém que nos traz e que define quem nós somos, porque é o outro que define quem nós somos. É pelo outro que eu sei se eu sou bondoso, fraterno, solidário, amigo, se eu sou intolerante, impaciente, agressivo. É pelo outro que eu defino. Sem o outro, eu não sei nada disso. Então, o nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso ato, por mais insignificante, ele interfere nesses relacionamentos, ele interfere no universo. Ele promove as modificações necessárias, contínuas, que podem exatamente intervir na nossa interação mente e corpo. Ou seja, o corpo e a mente, o corpo é como um espelho da mente, reflete exatamente o que nós temos no nosso interior. Décio Yandoli, no livro Da Alma ao Corpo Físico, ele traz, por exemplo, que a nossa mente, consciente ou inconscientemente, vai interagir o tempo todo com o nosso corpo. E isso é fácil de perceber, porque se eu tenho um pensamento ruim, modifica imediatamente minhas funções, modifica exatamente, imediatamente a atividade das nossas células, ou seja, acelera o nosso coração, aumenta a nossa pressão, modifica a nossa respiração. Então, o que eu trago no meu interior, o que eu trago na minha mente, o que eu trago através dos meus pensamentos, das minhas emoções e, ao mesmo tempo, em especial, dos meus sentimentos, eu vou estar agindo no meu organismo, e eu vou estar com um certo bem-estar, ou que eu vou estar com um mal-estar significativo. De sorte, por exemplo, próximo, que a nossa partícula de pensamento, ela, de uma certa forma, ela é passiva. Mas ela é passiva diante do sentimento, porque é exatamente o nosso sentimento que vai nos direcionar para o bem ou para o mal. Isso quem trazia era exatamente André Luiz, através de Chico Xavier, no seu livro Evolução em Dois Mundos. Então, eu direciono, meu sentimento é que direciona a trajetória para o bem ou para o mal, a depender, evidentemente, de como eu estou me conduzindo. Por isso, a necessidade de eu ter uma atenção significativa, uma atenção voltada para um controle dos meus pensamentos, a necessidade de vigiar os meus pensamentos, a necessidade de olhar e, no momento
onde desafino, onde eu estou de alguma forma, eu possa estar preparado para, de repente, uma oração que possa me trazer uma serenidade, uma paz, um equilíbrio, é tão necessário. Porque tudo isso, próximo, depende, por exemplo, aquilo que Adler nos trouxe, esse termo tão significativo, psiconeuroimunologia, e que acrescentou posteriormente psiconeuroendócrino-imunologia, ou seja, que vai explicar exatamente todos esses meus estados emocionais negativos, eles estão associados à origem de patologias que levam exatamente a uma diminuição da minha resistência, a um adoecimento, a uma forma de gatilho para desencadear determinadas predisposições que, porventura, eu já tenha. Ou seja, doenças neoplásicas, por exemplo, eu posso nascer com uma predisposição mórbida para desenvolver uma neoplasia que pode, evidentemente, ser modificado no decorrer do tempo, de acordo com as minhas atitudes, de acordo com a minha colocação, diante da vida, diante, da trajetória. E veja que, de repente, eu baixo a minha imunidade por conta dos meus estados emocionais, de repente, por conta de uma perda, por conta da morte de um pai, um ente querido, a morte de um esposo, uma separação, uma dor mais intensa, e ela funciona como gatilho. Aquilo que é aquela predisposição que poderia até não se manifestar, mas ela se manifesta. Eu posso também baixar a minha resistência, de sorte, por exemplo, que os vírus e as bactérias, eles estão presentes na nossa vida. Eles estão nos cercando de alguma forma. Mas por que que eu não adquiro? Por que que dentro de uma casa tem 5 pessoas morando e somente uma adoece, atingido agredido por uma bactéria, por um vírus? Então, é porque, de repente, nessa situação, eu estou abrindo portas significativas para que essas bactérias ou esse vírus possam exatamente agir. E, agindo com isso, está se determinando uma complicação. E também as situações das doenças autoimunes, tão significativas. Ou seja, começa a aparecer aquelas dores articulares, aquela artrite, aquele lúpus e tantas outras doenças autoimunes promovidas e provocadas pelo estado emocional, o qual eu estou vivendo de alguma forma, em algum momento, e que eu estou me comprometendo. Próximo. Nós temos e devemos levar em consideração tudo isso que nós conhecemos como chakras, os 7 centros de força do nosso pensamento, onde nós recebemos as informações, as mais variadas informações. Nós temos esses chakras, por exemplo, o chakra sagital, o frontal, o laringeu, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, mostrado aqui nessa figura, nessa imagem. Então, a doutora Marlene Nobre, no seu livro A Alma da Matéria, ela mostra exatamente a necessidade do entendimento, porque os chakras, eles ficam trocando informações, recebendo informações, transmitindo de repente ao cérebro, transmitindo ao cérebro e, consequentemente, levando de um para o outro. Então, quando os nossos centros de forças estão em harmonia, é que nós vamos encontrar o equilíbrio. No chakra sagital, nós estamos nos conectando com quem? Nós estamos conectando com o universo. A nossa mente é exatamente interligada
para a mente do universo. Nós atraímos e recebemos informações continuadamente do alto, de alguma forma, e ela é transmitida. Já o frontal, ele age numa estrutura cerebral, ali junto com toda essa estrutura, onde as emoções se fazem presentes, onde a produção de hormônio se faz necessário, se faz presente e transmite essas informações para todo o corpo e faz com que exatamente esteja levando e mantendo uma produção e um equilíbrio e uma harmonia entre um e o outro, entre um e todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos e todo o nosso sistema, de alguma forma. De sorte, por exemplo, que quando existe um obstáculo em um dos chakras, ele deixa de transmitir aos outros. Consequentemente, o adoecimento se dá. Então, quando nós levamos em consideração o chakra laringeu, então está obstruído, está com dificuldade de transmitir, nós vamos ter, de repente, um adoecimento de quê? Nossa tireoide, com muita frequência. O nosso chakra cardíaco, responsável pelos sentimentos, essa questão do endurecimento, essas dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes, essa inflexibilidade vai nos fazer e vai nos promover algumas alterações cardíacas, desde as arritmias até questões outras, como o infarto, e tantas outras situações, as hipertensões, através dos hormônios que são estimulados e modificados de alguma forma, para que essa suprarrenal possa atuar, possa atingir. E por aí vai, em todos os outros, de acordo com aquilo que é atingido gradativamente, é modificado, que vai afetar os órgãos que estão mais ligados a cada chakra que nós temos, a cada centro de força do nosso pensamento próximo. E aí nós podemos levar em consideração aquelas coisas que trazem uma perturbação do nosso fluxo mental. Quais são as coisas mais comuns para fazer com que o nosso fluxo mental esteja modificado, para fazer com que, por exemplo, esses chakras não transmitam continuadamente as informações que são necessárias. Uma delas é o cérebro ocioso. O cérebro ocioso, eles estão direcionados em muitas ocasiões através das ideias fixas, através das ideias maléficas, eles estão direcionados para algo extremamente nocivo. Por isso, a necessidade desse exercício constante, porque esse cérebro ocioso, com ideias fixas, e essas ideias fixas, elas vão de repente, endurecer, elas vão criar situações interiores tão significativas e tão difíceis, que promovem exatamente um desequilíbrio contínuo. Esse cérebro ocioso abre portas para que essas ideias fixas possam atrair aquelas obsessões. Aqueles que vibram de uma forma extremamente negativa e que se sentem muito bem nos atingindo. Então, somos nós, através da sintonia, somos nós, através da nossa negligência, somos nós, através da nossa invigilância, que abrimos portas para a ação da espiritualidade, diria que se encontra no estágio inferior, que se encontra ainda distante, por exemplo, do bem
dos quais nós gostaríamos, que nós queremos no nosso processo evolutivo. E esse processo evolutivo, uma vez comprometido, uma vez aberto portas para a obsessão, nós vamos levar muitas vezes às lesões orgânicas. E essas lesões orgânicas é uma consequência, evidentemente, de toda essa estrutura, de todo esse comprometimento. E essas lesões orgânicas podem ser de forma aguda, podem se cronificar e pode ser uma sequela e uma consequência, muitas vezes, sem resultados melhores, sem recuperação que acontece nas lesões iniciais, mas elas podem permanecer no organismo. Daí uma necessidade de entendimento, e aí Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, no livro Ser Consciente, ela chama a atenção da liberdade para a nossa mente. Ou seja, quando nós olhamos, quando Kardec traz as leis naturais, as leis divinas, que são leis imutáveis, que regem o nosso destino e que nos orienta e que nos dá, fornece um manual para uma caminhada rumo exatamente à iluminação. Então, dê liberdade para a sua mente, para que nós possamos fugir desses pensamentos limitantes, para que nós possamos continuar a nossa caminhada e o nosso crescimento, porque nossos pensamentos limitantes, eles vão apenas impedir esse nosso desenvolvimento. Agora, tem uma coisa assim muito importante. A nossa mente, acionada pela nossa vontade, ela pode tanto nos encarcerar, ela pode nos aprisionar, ela pode nos enjaular, de acordo com os pensamentos negativos que, porventura, nós mantenhamos com certa continuidade. Mas ela, de outra forma, ela pode nos dar uma liberdade que todos nós necessitamos, porque nós nascemos para sermos livres e nós precisamos voar. Um exemplo, uma analogia muito clara, é com relação à borboleta. Leve, solta, bela, bonita, transitando de uma forma que mostra exatamente que através dessa beleza e dessa leveza se pode alcançar, se pode traduzir em algo extremamente agradável, algo extremamente harmônico e equilibrado. Agora, Kardec nos chamava a atenção, e a espiritualidade orientava, que tudo que ocorre conosco, nós temos responsabilidades. Então, da liberdade sem responsabilidade é derramar lágrimas. Olhemos, de repente, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso lar, onde nós, pais, precisamos dar liberdade aos nossos filhos, mas essa liberdade tem que ser com responsabilidade, porque, caso contrário, essa liberdade sem responsabilidade, nós iremos derramar lágrimas de sangue juntos. E quando nós não temos a felicidade, quando nossos filhos são felizes, nós somos duplamente felizes. Quando eles são infelizes, nós somos duplamente infelizes. Próximo. De sorte, por exemplo, que Joana de Ângeles, já em outro livro, ela traz no Desperte Seja Feliz, ela mostra que nós estamos captando do psiquismo superior e nós estamos canalizando
todas essas informações através dessa mente interligada que nós estamos com o mundo espiritual, que está de plantão o tempo todo, esperando uma oportunidade para agir, para que nós, ao captarmos e canalizando através do cérebro, nós possamos estar vitalizando o nosso organismo. Porque o contrário, nós vamos estar desvitalizando, nós vamos estar fazendo crescer o nosso desânimo, nós vamos estar fazendo crescer a nossa desesperança, nós vamos estar crescendo a nossa desvalia, o nosso desespero, a nossa depressão, de repente, perdendo exatamente toda aquela vitalidade que nos faz ter força suficiente para enxergar algo muito maior. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de mantermos um bem-estar, de estarmos desfrutando da saúde plena, da saúde integral. Então, que nós possamos vislumbrar o que a espiritualidade maior e amiga está nos transmitindo, que nós possamos perceber exatamente tudo isso que nós recebemos a cada dia, a cada instante, em cada caminhada. Próximo. De sorte, por exemplo, que ela compara a nossa mente a um cavalo rebelde. A um cavalo rebelde que precisa ser adestrado, que precisa ser domado, que precisa ser direcionado através de exercícios, direcionado a valores, por exemplo, que vá dignificar o nosso ser. E esses valores, eles são iniciados desde cedo quando nós nascemos dentro do nosso lar, a responsabilidade que os pais têm de transmitir princípios e valores, de trazer, de fugir, fazer com que nós possamos fugir ao temperamento que nós já trazemos, de repente, das experiências vividas em outras ocasiões. Esse temperamento auxiliando, através dos princípios e valores, a formação do nosso caráter, a formação da nossa personalidade, ou seja, a capacidade de educarmos as nossas reações diante dos desafios da vida, diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos que muitas vezes nós criamos e que reagimos de forma extremamente inquieta, ou seja, de forma agressiva muitas vezes através da cólera, muitas vezes através, por exemplo, da raiva, muitas vezes através de sentimentos negativos que vão desestabilizando interiormente, e que, de alguma forma, precisa ser corrigido, porque isso mantém uma desarmonia tão persistente, tão contínua. Próximo, por favor. Então, esse fluxo constante, que depende dos pensamentos, das aspirações, eles podem ser carregados, por exemplo, de energia saudável ou de algo doentio. E eles vão contribuir, como nós já vimos, por uma instabilidade ou desajuste das nossas estruturas celulares. E veja que quando as nossas estruturas celulares começam a ser comprometidas, então, nós temos trilhões de células no nosso organismo. Trilhões de células com funções exatamente as mais diversas. Quando nós somos fecundados, quando existe a fecundação, existe uma multiplicação da célula. Aquela célula se divide, o ovo se divide em duas células. Essas duas em quatro, essas quatro em oito, essas oito em 16, e por aí vai. E, de repente, aquelas células que seriam iguais, elas passam a ter a sua função específica. Então, algumas células vão ser derivadas para células nervosas, outras para células cardíacas, outras para células gástricas, enfim, e tendo função, mas é a harmonia dessas células que faz com que nós tenhamos um corpo rígido, equilibrado.
Então, quando nós direcionamos através dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, das nossas intenções, de forma desarmônica, nós adoecemos, porque nós abrimos um espaço para instalação ou para conservação de saúde, ou abrimos um espaço para aquilo que nós já vimos anteriormente, uma proliferação de infecções, ou, ao mesmo tempo, as mais variadas disfunções no nosso organismo, as mais variadas alterações no nosso metabolismo e as consequências reais de um mal-estar ou de um bem-estar, a depender para onde nós direcionamos. Daí a necessidade de entender exatamente próximo o poder da nossa mente. E, em Missionário da Luz, André Luiz relatava que o corpo doente quase sempre assinala uma mente enfermiça. Por quê? Porque o corpo é o ponto final daquilo que nós temos no nosso interior. As grandes doenças e as grandes alterações, elas começam nesse desequilíbrio mental, nessas alterações, nessas perturbações das nossas células orgânicas. Então, de repente, pegando um fígado, uma célula, o hepatócito, se ele adoece, se ele não é cuidado, ele vai adoecer o fígado. Se o fígado não é cuidado adequadamente, ele vai adoecer todo o sistema gastrointestinal, de sorte. Se isso não for cuidado adequadamente, vai adoecer todo o organismo. Então, essas alterações das células orgânicas, em muitas ocasiões, como já foi visto, é que aquela célula perde o controle realmente e isso se transforma em alterações neoplásicas, em alterações cancerosas. Então, é por isso que a nossa vigilância ela é necessária. Por isso que a nossa sintonia e a nossa vibração e o nosso campo vibracional, ele deve ser trabalhado de alguma forma, para que as obsessões, que geralmente levam a condições extremamente dolorosas. Essas condições dolorosas, na verdade, é um chamado para despertar o nosso espírito, para que nós possamos mudar, para que nós possamos enxergar que algo não vai bem, que algo precisa ser transformado, e transformado através da mudança da nossa atitude, do olhar para o outro, do exercício do amor, do exercício exatamente de todos aqueles ingredientes que nos levam até o mandamento maior, ao mandamento maior. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Então, que nós possamos utilizar a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, a alegria e tantas outras coisas, a benevolência, a indulgência, o perdão, porque são ingredientes e são virtudes que necessitam de exercício. Nós só aprendemos as virtudes exatamente exercitando cada uma delas. Misturando todas essas virtudes, é o que nós vamos encontrar como produto final, o amor, pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. E veja que, diante disso tudo, esse é o grande desafio. Então, nós somos chamados a modificar o nosso pensamento, as nossas atitudes, a impedir que essas intoxicações da alma possam nos trazer essas moléstias do corpo. E uma vez que nós tenhamos a moléstia do corpo, o corpo como ponto final, que nós possamos despertar o nosso espírito. E é assim que funcionam as coisas. O despertador, quando toca e nós não acordamos, nós vamos ter que aumentar o volume. E é assim que o alto faz conosco. Aumenta o volume para que nós possamos acordar, despertar próximo, porque fica claro exatamente isso,
que a nossa rigidez física depende dessa nossa mente equilibrada, dessa nossa mente serena, dessa nossa mente limpa, dessa nossa mente amorosa. Veja, por exemplo, que o corpo enfermo se dá exatamente por conta dessas forças psicossônicas em regime de disfunção, em regime de desequilíbrio. Veja que nós podemos observar que o efeito placebo, ele existe. Então, quando o indivíduo acredita naquele tratamento, quando o indivíduo traz em si uma fé mais intensa, quando o indivíduo, por exemplo, consegue perceber que existe a possibilidade de transformação e de mudança através da fé e através da confiança estabelecida, muitas vezes ele recebe, tem o benefício assim imediato. Veja que, de repente, a mesma medicação para várias pessoas não tem o mesmo efeito, o mesmo resultado. Então, existem várias variáveis e nós devemos levar em consideração o nosso passado, porque o nosso presente, nós somos hoje o que nós fizemos no passado. O nosso organismo funciona de acordo com aquilo que nós fizemos no passado. Então, essas variáveis, o presente, nós estaremos construindo o nosso futuro, nós estaremos harmonizando para com o bem, nós estaremos diminuindo o peso das nossas culpas, porque a culpa ela é necessária, mas como um start. Mas quando essa culpa é muito acentuada, ela nos imobiliza. A culpa ela funciona como um start para o arrependimento para a busca da transformação. E a transformação é o processo educativo pelo qual nós harmonizamos o nosso interior. De sorte, por exemplo, que os nossos pensamentos de cólera, de ódio, ou os nossos pensamentos de paz ou de amor, são representados na aura de quem emite. Nós não podemos fugir. A nossa aura, ela se torna cada vez mais luminosa à medida que nós vamos tendo os corpos sutis, cada vez mais sutis, mais evoluídos, e ele transmite através de uma manifestação fotocromática, ou seja, das ondas eletromagnéticas, elas vão refletir o que é que nós estamos dentro, qual é o nosso estado emocional, qual é a psicosfera que nós estamos vivendo. Se ela é mais densa, nós estamos vivendo algumas dificuldades. Se ela é mais brilhante e mais externa, nós estamos num caminho de transformação e de evolução. E com isso, vai refletir nos outros, porque nós captamos energia e nós recebemos energia. Portanto, nós vamos atraindo essas forças que vibram na mesma sintonia nossa. De sorte, por exemplo, que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, através de Francisco Cândido Xavier, ele traz que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, cultivar melindre, desgosto, mal-estar, ódio, irritação, mágoa, na verdade, nós estamos semeando algo que vai nos trazer exatamente um adoecimento. E, diferentemente da compreensão da paciência, da bondade, da tolerância, desse exercício das virtudes, na verdade, porque virtuoso não é aquele que é bom, é aquele que se esforça para ser bom. Nós estamos superando aquilo que nos levaria ao mal-estar, ao desequilíbrio, à desarmonia. Então, nós estamos aproveitando tudo isso que nos é ofertado pelo alto. Daí, para que nós possamos encerrar e possamos conversar um pouco, é que todas essas moléstias conhecidas no mundo e tantas outras que ainda escapam ao diagnóstico humano vão persistir durante muito tempo enquanto nós tivermos as nossas almas torturadas, as nossas almas desarmonizadas.
porque a dor é um abençoado remédio, porque a dor nos permite reeducarmos, nos permite o autoconhecimento, educarmos os nossos sentimentos, e educando os nossos sentimentos, nós estamos nos transformando. Então, o poder do Criador, o poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Daí a necessidade do vigiar e orar, que o Mestre amado Jesus nos trazia, nos impulsionando para as modificações com vistas exatamente a alcançarmos a plenitude, a alcançarmos a saúde integral, ao alcançarmos aquilo que todos nós desejamos, que é a felicidade. Então, que nós possamos entender todos esses aspectos em todas essas situações. Obrigada, Carlos Alberto. Encerramos aqui, então, e vamos deixar Vocês, esse tempinho para pergunta? Akemi, Oi. vocês conseguiram? Deixa eu abrir isso aqui, Akemi, Sim. por, por favor. Vocês conseguiram ver conseguiu verificar isso aqui, que eu estou... Aqui fechou um pouquinho. Deixa eu tentar. Ah, está aqui. Pronto. Obrigado, Akemi. Muito bem. Estamos abertos aqui. Ok. Então, passamos para o Rafa, por favor, Rafa. Obrigada, viu? Uhum. Excelente Excelência. palestra, muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui, se você puder responder. Uma pergunta é: tanto Vou a tentar, fobia, Rafa. isso aí, tanto a fobia quanto como a síndrome do pânico podem ser consideradas como um desequilíbrio espiritual ou um problema moral do indivíduo? Olha, Rafa, esses transtornos são bastante comuns na nossa sociedade. Nós temos o transtorno de ansiedade, nós temos os diversos transtornos, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, nós temos o transtorno de pânico, o depressivo, e isso graças à sociedade de uma certa forma. Nós precisamos entender exatamente que nós contribuímos, que nós temos responsabilidades diante daquilo que ocorre conosco. E muitas dessas manifestações, fobias, por exemplo, pânico, e muitas dessas manifestações são porque nós criamos nessa nossa existência, mas outras nós já trazemos. De repente, nós trazemos um ego frágil, nós já trazemos, temos experiências anteriores em outras existências que nos traz e que promovem e que se manifestam de alguma forma em algum momento. Então, claro, quase todas essas alterações, elas têm um fundo espiritual, sim, porque nós temos uma vibração, e nessa vibração nós atraímos aqueles que podem influenciar de uma certa forma. Se você pegar, por exemplo, como você coloca, um transtorno de pânico, o indivíduo não sabe justificar por que que ele tem pânico. São as mais diversas situações. Ele tem um pânico terrível, ele tem a impressão que ele vai morrer, mas não mata, o pânico não mata. Mas ele tem a impressão, ele vai parar no hospital, ele para, por exemplo, algo que ele está fazendo, o desespero, o suor contínuo, enfim, a modificação. Mas existe sim, existe sempre uma influência espiritual também, porque nós abrimos através da nossa invigilância e através da sintonia em especial, nós atraímos. E doenças autoimunes hereditárias, elas também têm um componente espiritual? Tem, tem, de uma certa forma tem. Porque, por exemplo, existe uma lei de causa e efeito, ou uma lei de ação e reação de causa e efeito. A misericórdia divina, ela é infinita, mas ela não é cega. Ela não é cega.
ela é infinita. Nós estamos recebendo a todo momento, ela não acaba. Mas nós estamos recebendo benefícios, nós estamos recebendo misericórdia, nós estamos recebendo estímulo para que nós possamos desenvolver. O objetivo é o desenvolvimento moral, é o desenvolvimento moral. Então, diante disso tudo, existe alguma coisa que vai traduzir. Por exemplo, está provado exatamente que como é que justificaria a bondade divina, esse atributo divino, soberanamente justo e bom, e que alguém nascesse com uma doença e o outro totalmente saudável? Então, seria uma passividade, seria passivo diante disso tudo. Então, nós iríamos entender. Então, se existem aflições ou se existem alterações, é porque existe alguma coisa. E se essas causas de aflições, nós podemos ver isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, se essas causas de aflições, elas não são agora provocadas, promovidas atualmente, elas são de outras existências. Então, a aflição, de repente, é algo, por exemplo, onde, de qualquer maneira, tudo que ocorre na nossa vida, nós temos responsabilidade. Isso está provado, de alguma forma. E nós trazemos algumas experiências do passado, nós trazemos algumas experiências do passado, que elas são significativas, que são significativas. E através do perispírito, que o perispírito é tido como um modelo organizador biológico. Então, ele está nos fornecendo aquela estrutura que nós vamos ter ao nascermos, de alguma forma. Então, tem sim, tem, exatamente isso. Maravilha. E veja, uma E, coisa, uhum, só me permita, Rafa. claro, Veja, você pergunta assim, faz um inventário dos antecedentes, os fatores de risco. Tem alguém na sua família que tem câncer? Tem. Tem alguém na sua família que tem diabetes? Tem. Tem alguém na sua família hipertenso? Tem. Você tem predisposição, mas necessariamente você não vai ter. Necessariamente você não vai ter, isso é um alerta, necessariamente todas as coisas. E, inclusive, o Evangelho nos traz assim, quando Jesus cura o cego, quando ele cura o cego e os apóstolos perguntam, questionam, foi a culpa é dele ou a culpa é dos pais? E aí tem um outro aspecto. Aí Jesus diz, nem culpa dele nem dos pais, mas para que se fizesse a manifestação do Pai, do nosso Pai, do Criador. Olha, então tem todo um contingente também. maravilha, muito obrigado. Desregulações hormonais e celulares podem seguir com o indivíduo em seu perispírito após o desencarne? Todas as experiências que nós temos aqui, elas seguem conosco. Nós acumulamos as experiências. Nós acumulamos experiências. Então, quando você fala, de repente, algo hormonal, um algo hormonal que interfere exatamente nos levando a um problema de tireoide que é um mais fácil, de repente, de ser curado. Então, um câncer de tireoide, levando a um câncer de tireoide, ele tem uma repercussão assim significativa. Essas experiências, cada um aproveita de alguma forma, mas nós vamos levando essas marcas, esses registros, eles vão sendo acumulados de alguma forma, e sendo levados para porque o homem nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, mas é o corpo. Mas nós mantemos o nosso perispírito, nós mantemos o nosso espírito, que é o fundamento do ser, que é o princípio inteligente.
Então, nós vamos dar continuidade. Existe a imortalidade do espírito. Então, tudo isso vai sendo acumulado de alguma forma. Agora, recebendo a misericórdia divina para que possa corrigir durante a trajetória. E nós estamos nessa nossa experiência terrena, nós estamos vivendo uma existência como espírito nesse processo evolutivo. Nós não andamos para trás, mas acumulamos e levamos. Então, as alterações hormonais e as tantas outras alterações, esse é o despertar do nosso espírito. E atualmente estamos vivenciando um boom de doenças mentais. Quais os fatores do adoecimento físico? A doença mental, ela nos desvitaliza, né? Ela tira o nosso norte. Nós falamos aqui dos transtornos, por exemplo. Nós somos afetados pelas nossas emoções. As nossas emoções gerando sentimentos. Os nossos sentimentos, por exemplo, gerando atitudes. De repente eu como menos, de repente eu tenho algo mais agressivo, eu tenho um sentimento extremamente negativo, então eu vou desvitalizando de alguma forma, e nesse processo de desvitalizar, eu vou adoecendo gradativamente. Então, as alterações orgânicas, elas vão existindo com uma dimensão, depende muito da caminhada. Se eu consigo corrigir mais rapidamente ou se eu não consigo corrigir mais rapidamente. E, às vezes, as sequelas, pelo menos nessa existência, são sequelas muito acentuadas. Por exemplo, vamos lembrar, se eu tenho uma emoção, é muito comum você ouvir, eu tenho uma gastrite nervosa, aí eu tenho uma hipertensão nervosa. Nós já, todos nós já ouvimos isso. Eu tenho uma gastrite nervosa. Sim, tudo bem. Você, pela modificação desse estado emocional, você levou a gastrite. Não corrigiu? Não tem. Vai despertar, vai ter uma úlcera. Não corrigiu, de repente vai ter um câncer gástrico. Então, o nosso mundo, nós vivemos num mundo de ansiedade. Nós vivemos precisando de harmonizar cada dia, cada instante. E nesse processo, o transtorno mental ele começa a existir. Começamos a fugir. Veja, por exemplo, que o transtorno mental ele vai acentuando. Qual é o grande mal do século? A depressão. A depressão, porque o indivíduo vai afundando, 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 vai perdendo as suas forças, vai abrindo portas, inclusive, até para os quadros obsessivos, de alguma forma. De repente, isso não é corrigido, não é corrigido, a ponto de comprometer. Os estados obsessivos, você pode ter. Kardec ele é muito didático quando ele traça as obsessões simples. Depois, num processo gradativo, a fascinação. Num processo mais avançado, a subjugação. Então, veja que no nosso universo, no nosso mundo, o que é que nós estamos observando na nossa Terra? Um aumento das tendências suicidas, das tentativas de suicídio. Para cada pessoa que suicida, tem 20 que tentam o suicídio. Ou seja, que está com um comprometimento mental. Por isso, a preocupação com a saúde mental a todo instante, a todo momento. Olha, isso nos leva à nossa última pergunta da noite, então, em questão de horário. Como identificar uma pessoa com a saúde mental comprometida? Comportamento. O comportamento. E, às vezes, nós demoramos dentro do nosso lar a percebermos uma pessoa que está com a depressão. Às vezes, nós demoramos a percebermos um amigo e um colega que está no nosso trabalho, ao nosso lado, passando por situações difíceis.
situações, porque muitas vezes não existe a empatia suficiente de se colocar no lugar do outro, mas verificando, se colocando no lugar do outro, você consegue identificar que determinados comportamentos, existe alguma coisa que está afligindo a pessoa. Ele tem um comportamento por conta disso. Então, essas mudanças de comportamento precisa ser muito atento. Então, precisa, como pai, como pais, precisa observar as mudanças. Como companheiro, precisa observar quais são as mudanças que estão ocorrendo com o companheiro, com a companheira. Precisa observar quais são as transformações, porque, de repente, muitas das atitudes, elas não são notadas porque nós estamos preocupados com o nosso umbigo, olhando para o nosso umbigo, olhando para nós mesmos, esquecendo de quem está ao nosso lado, valorizando ao máximo aquilo que nós estamos vivenciando, que muitas vezes situações difíceis, obstáculos, desafios, e nós não estamos observando algumas alterações. E precisamos observar também os nossos comportamentos, porque aí vai nos permitir, esse autoconhecimento vai nos permitir o domínio dos nossos sentimentos, em especial, porque nós somos o que nós sentimos. E essas manifestações, elas se dão pelas atitudes. As atitudes chamam a atenção. Esse cuidado é fundamental, Rafa. Muitíssimo obrigado, Carlos. Foi uma palestra muitíssimo esclarecedora e as perguntas e respostas também foram excelentes aqui nesse nosso bate-papo. O nosso muito obrigado em nome do Blossom. Eu que agradeço a oportunidade. Isso. Na semana que vem, nós teremos o nosso querido Carlos Campetti, no dia 5 de março, com o tema Conhecer, Meditar, Sentir e Viver. E no dia 12 de março, nós teremos Jorge Elahat com o tema Você tem a vida que merece. Então, a todos que quiserem e puderem, fica aqui o convite. Carlos, se a gente pudesse pedir para você fazer o encerramento com quaisquer considerações finais e a nossa prece de encerramento, nós seríamos muito gratos. As considerações finais é que nós possamos olhar o nosso interior, buscarmos essa nossa harmonia continuadamente, verificarmos as mudanças do nosso comportamento, dos nossos sentimentos e educarmos os nossos sentimentos. Isso é fundamental. E que nós possamos também sairmos desse olhar, muitas vezes horizontal, que nós não enxergamos, que tem uma limitação. Precisamos enxergar aqueles que estão ao nosso lado, precisamos enxergar e que nós temos uma importância muito grande, exatamente no aspecto de estendermos a nossa mão, de ofertarmos o nosso ombro, de ofertarmos o nosso ouvido, enfim, de abraçarmos e, ao mesmo tempo, de servirmos, porque nós estamos aqui para aprender a amar e para aprender a servir. Então, isso é fundamental. E com isso, nós vamos estar desempenhando aquilo que o alto espera de todos nós. Portanto, identificando algumas alterações. E queria agradecer a todos vocês a paciência, a tolerância e, ao mesmo tempo, dizer da honra de estar aqui com todos e elevar o nosso pensamento ao alto, em agradecimento ao Mestre amado Jesus, que inclusive dizia que quando vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Dizer que nós pedimos e rogamos que essas bênçãos que são derramadas, elas continuem sendo derramadas, que nós possamos abrir o nosso coração para as emanações que vêm do alto, iluminando o nosso coração e, consequentemente, nos trazendo esse equilíbrio, essa harmonia e essa paz que todos nós necessitamos para que essa caminhada seja repleta de saúde, de uma saúde integral, de uma saúde plena e, ao mesmo tempo, alcançar a felicidade que todos nós almejamos. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.